Quantas vezes você se pegou achando que está no fundo do poço, achando que não tem mais saída devido a uma dificuldade que você está passando naquele momento, algum problema que você acha que não tem solução? Quantas vezes você culpou a Deus por estar passando por aquilo? Ou simplesmente não consegue entender por que passa por tanta dor, por tanto sofrimento? Quantas noites você já chorou sozinho, se perguntando o que foi que você tinha feito para merecer passar por tudo isso? Eu sei bem como é, porque eu já passei por várias situações como essa. De chegar ao ponto de ter raiva de Deus, sem saber o porquê de eu estar passando por alguma situação, algum problema, ou alguma situação mais complicada. Eu posso dizer, posso garantir que eu já senti isso, eu já passei por isso. Mas a gente tem que fazer o quê? O que as pessoas sempre nos falam, né? As pessoas chegam para nos dizer: levanta a cabeça e bola pra frente. É uma coisa até fácil de se falar quando você não tá naquela situação, quando você não tá na mesma pele, quando você não tá sentindo aquilo ali que a outra pessoa tá passando. É muito fácil falar. Justamente por isso que a cura para esses sentimentos, a nossa melhora, aquela sensação de paz, de bem-estar, ela tem que vir primeiramente de dentro de nós. Nós procurarmos a nossa ajuda e isso tem que surgir de dentro de nós. A palavra-chave para a gente poder se curar disso daí chama-se ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é transformar aquela situação ruim que você viveu em uma coisa boa. Ah, tá, mas aí eu passei por uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Eu perdi o meu filho de 1 ano, tinha apenas 1 ano de idade e eu perdi o meu filho. Ou, mas eu fui abandonada pelo meu pai não me criou, minha mãe não me criou, eu fui abandonado numa lata de lixo. Como que eu vivo com isso? Como que eu apago isso da minha mente? Como que eu vou ressignificar isso? Primeiramente, você tem que entender que Deus, ele não tem culpa de nada disso que você passa. Ele não é o culpado, mas ele permite que você passe por certas coisas. Para quê? Para que essas coisas elas te ensinem. Então, a primeira forma de você utilizar essa chave para destravar esses problemas que você tem é você mudar a sua mentalidade. É você, na coisa ruim, você visualizar aquilo como uma coisa boa. Primeiramente, tudo que acontece conosco tem um motivo. Se não vem para acabar com a gente, não vem para nos matar, vem para nos ensinar. E aí a questão é você decidir o que é que você vai fazer com aquela situação que você passou. Você vai se entregar e vai definhar, murchar, deixar que aquilo acabe com você? Ou você vai ver isso de outra forma e usar aquilo como força para você seguir em frente? Tem uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de José do Egito. Ele era o filho mais novo, ele era o filho mais amado do seu pai e era o filho que era mais odiado pelos seus irmãos, porque os irmãos dele tinham ciúme do amor que o pai tinha por ele. E o que eles fizeram com José? Quando ele recebeu a túnica do pai, seus irmãos ficaram com inveja dele e o colocaram num buraco. Depois de ali, ele foi vendido como um escravo para o Egito, né? Para os egípcios, onde ele passou anos, porque quando isso aconteceu com ele, ele era muito jovem. E aí ele passou muitos anos como escravo no Egito.
aprendeu várias coisas lá, teve vários conhecimentos, mesmo sendo escravo, ele aprendeu muita coisa que na situação em que ele estava antes, ele não aprenderia. Depois, ele acabou sendo preso injustamente, né? A esposa do rei, né? Do faraó, a esposa de faraó, o acusou, né? De tentar abusar dela, sendo que ele, conhecendo a palavra do Senhor, ele havia se recusado a deitar com ela e acabou sendo preso injustamente por conta disso. Mas aí, anos depois, ele teve a oportunidade de decifrar um sonho do faraó. Oportunidade, será? Não. Aquilo ali era o propósito dele. Aquilo ali estava escrito para que acontecesse daquela forma. Tá? E aí ele foi decifrar o sonho do faraó. Foi a única pessoa que conseguiu decifrar o sonho do faraó. E então o faraó, naquele momento, tirou o seu anel do dedo e passou o anel para José governar todo o Egito. Acima dele estava apenas o próprio faraó. Todo o restante tinha que se reportar a ele. E aí você pensa, nossa, que história bonita, ele foi humilhado, os humilhados serão exaltados, né? Na realidade, aquilo ali não passou de um propósito do Senhor. E José, ele teve que passar por tudo aquilo, sim. Para ele ter paciência, para ele aprender o que ele precisava ter aprendido, para ele poder chegar onde ele chegou. Por quê? O Senhor, ele havia prometido que o povo hebreu, eles não acabariam, que eles não seriam dissipados da terra. E anos à frente, iria vir uma grande fome, que iria acabar com esse povo. E qual foi o propósito de José? Foi justamente dele ser o governador do Egito, para poder alimentar tanto o povo dele, o povo hebreu, como todo o povo que dependia do Egito, que várias nações chegaram a precisar do alimento que o Egito estava estocando. E então? Aí, quando você analisa a história, quando você entende o fato, é que você vê que aquilo ali foi um propósito. Ele passou por tudo aquilo ali por um propósito. Ele se lamentou? Ele reclamou com Deus? Ele se culpou? Logicamente, tem alguns momentos que a Bíblia relata que ele não entendia. Ele não entendia o porquê de estar passando por aquilo, ter sido preso injustamente, ter sido injustamente acusado pelos irmãos dele por ser o preferido, e acabou indo parar no Egito. E se tornou governador e conseguiu salvar tanto o povo hebreu como várias nações da fome. Tudo que a gente passa é relacionado ao nosso propósito. Tudo, qualquer situação que você passa é para você aprender. Sabe por quê? Como é que você vai dar testemunho? Como é que você vai poder ajudar outras pessoas referente a um assunto que você não viveu? Referente a um assunto que você não sentiu na pele? Essa é a questão. E como é que eu utilizo essa chave? Como é que eu vou ressignificar? Primeiramente, você tem que entender que aquilo que aconteceu com você não foi culpa sua, primeiramente. Você não pode carregar culpa. Aquilo ali não foi culpa sua. Você não tem culpa daquele fato ter acontecido. Isso, com exceção de alguns casos, né? Logicamente. Às vezes também tem o propósito da lei da semeadura, que a gente planta, a gente colhe. Mas aqui eu estou falando em alguns casos em que foge do nosso controle, como os exemplos que eu tinha dado anteriormente. Você não tem culpa de você ter nascido e ter sido abandonado. Você não tem culpa de alguém da sua família ter morrido. Você ter perdido um filho muito cedo. Você não tem culpa. Mas aquilo ali aconteceu para lhe trazer um ensinamento, para lhe trazer algo de bom. Porque eu garanto que você não vai repetir o mesmo erro. Você vai aprender com aquilo ali. Seja você conseguindo ressignificar aquilo ou não. Ou então você vai continuar travado no mesmo lugar. Descubra primeiramente quem você é aos olhos de Deus. Quando você consegue ver
que Ele é o Pai, que Ele te ama, independente das tuas falhas, independente dos teus erros, que Ele não é culpado pelo que você passa. Tem que acontecer, mas Ele não é culpado pelo que você passa. Outra coisa que você tem que entender, que faz parte de ressignificar, é você entender que as pessoas, elas dão o que elas têm. Por exemplo, em situações, várias coisas que a gente carrega como adulto, várias travas que a gente não consegue mudar na nossa vida, progredir na nossa vida, é relacionado a fatos da nossa infância, principalmente relacionados à convivência com os nossos pais ou com as pessoas mais próximas, parentes, professores. São as pessoas que estão ali mais próximas de nós que acabam influenciando como a gente vai ser mais pra frente. Por exemplo, se você hoje é uma pessoa que você tem dificuldade de aprendizagem, provavelmente, se você caçar na sua memória, vai ter acontecido algum fato com você, de alguém ter te chamado de burro ou dizendo que você não era capaz de fazer algo. Isso, no seu inconsciente, ele gera uma trava, tá? É algo que inconscientemente o teu cérebro faz para te proteger de algo. Então, você cria essa trava e você precisa se libertar disso. O primeiro passo é ressignificando, mudando a visão que você tem daquele fato que aconteceu. É a primeira coisa. Ver o lado bom daquilo ali. Ver o que é que aquilo está te trazendo de experiência. O que é que aquilo está agregando para você. Tá? Segunda coisa. Entenda que as pessoas, elas só dão o que elas têm. Provavelmente, as pessoas, elas não carregam o conhecimento que você está tendo hoje. Elas não carregam a visão que elas estão tendo hoje. Principalmente pelo tempo que nós vivemos, que é totalmente diferente. Como por questão de conhecimento mesmo. Hoje nós conseguimos ter mais acesso à informação. Hoje a gente consegue estudar, a gente consegue ter livros. Hoje tem pessoas que espalham esse conhecimento para chegar até nós. Antigamente não. Antigamente as pessoas pensavam totalmente diferente. Por exemplo, se você hoje não consegue confiar nas pessoas, você tem dificuldade de confiar nas pessoas, isso aí está relacionado ao fato de você não ter sido pego no colo quando você era criança. Um simples ato que deixou de ser feito quando você era criança. E hoje é a ocasião de você não conseguir confiar em ninguém. Você tem culpa? Não. O seu pai ou a sua mãe que fez isso com você também tem culpa? Não, eles não sabiam. Naquela época, eles não sabiam que não fazer isso ia causar isso em você. Às vezes até uma fala inconsciente que a gente faz, que eles fizeram no passado, ou que a gente hoje mesmo pode fazer com nossos filhos, com um sobrinho, um vizinho, um parente, que pode ocasionar travas futuramente. Então, primeiro, você tem que entender isso. Ninguém tem culpa, cada um entrega o que ela tem para entregar. Você não sabe qual energia aquela pessoa carrega, você não sabe o que emocionalmente aquela pessoa carrega dentro dela. Provavelmente é uma pessoa que já passou por outras situações ainda piores com os pais, que acabaram carregando para os filhos. Por isso que a gente tem que aprender a ressignificar e modificar isso, para que a gente não venha fazer isso futuramente com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, vizinhos, pessoas à nossa volta. Essa é a chave para você conseguir superar as dificuldades, para você conseguir superar. Se você praticar isso daí, você vai conseguir ver as coisas de outra forma. E simplesmente as coisas não te afetar tanto. Uma simples coisinha que hoje acontece com você, que já acaba com o teu dia, que já te deixa chateado, já te traz raiva. Às vezes, até um entendimento errado que você tem de algo. Às vezes uma pessoa fala com você, você acha que a pessoa já está te julgando, ou a pessoa já está te criticando, ou algo assim, quando na verdade a pessoa simplesmente falou. Tudo está na mente. Tudo está na mente. A palavra-chave é ressignificar. Ressignificar as coisas vai fazer com que você destrave o que está te travando, vai fazer você entender quem você é aos olhos do Pai, aos olhos do Senhor, e vai fazer você entender qual é o teu propósito
de vida aqui na Terra, porque todos nós carregamos um propósito. Basta a gente estar aberto para entender qual é ele, mas todos nós temos. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo, com essa explicação. Lembrem-se, a palavra-chave é ressignificar. Ver as coisas de outra forma e entender que cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele carrega. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.